Bom dia, queridos, tudo bem? Estamos aqui então para dar continuidade ao estudo de análise sintática em língua portuguesa. Vou apresentar para vocês mais um termo. Atentem-se a toda a explicação, as dúvidas que tiverem, anotem para que a gente possa tirar em outro momento, ok? O que nós vamos trabalhar hoje é predicação verbal. Dentro de sala de aula você já ouviu predicado, você pode confundir com predicação. Observe que a palavra predicação, no final tem ação. O que indica? O termo que indica ação é o verbo. Então você já vai ligar que predicação está ligada à classificação sintática, né? A análise sintática do verbo na oração. Mas o que é a predicação verbal? Predicação verbal é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo e seus complementos. Observe que os termos estão interligados. É necessário que a análise seja feita de toda a oração para que a classificação do verbo também seja bem feita. Nós vamos trabalhar 3 tipos, que é o intransitivo, transitivo e o de ligação. A língua portuguesa ela precisa, como eu disse a vocês, ser interpretada. Quando eu coloco aqui um prefixo negativo, intransitivo, ele não é transitivo. Então, trabalhe primeiro a classificação do que é transitividade. A transitividade do verbo é quando dentro da oração ele precisa transitar. Que transitar é esse? Transitar é ele buscar o seu complemento. Então, ele está em busca do seu complemento na oração. Quando ele é intransitivo, ele não transita, ele simplesmente não precisa buscar esse complemento, porque não há necessidade, ele já tem sentido completo. E o de ligação, o próprio nome já diz, ele liga, ele está na oração com a função de ligar o sujeito à sua qualificação, que é o predicativo do sujeito. Vamos começar então falando dos verbos intransitivos. Eles não têm transitividade. Ele mesmo já apresenta o sentido completo que, caso aconteça um tipo de pergunta, o que você vai identificar não vai ser um objeto. O exemplo que nós temos aqui, meu irmão nasceu. Quem nasce? Nasce. Não se esqueçam daquela análise mental que é necessário ser feita antes mesmo de você fazer o questionamento para o verbo na oração. Então eu faço a análise, quem nasce, nasce. Eu não tenho questionamento a fazer. Por quê? A partir do momento que eu for fazer um questionamento, eu vou encontrar como complementos circunstanciais. Nasceu onde? Nasceu que horas? Então assim, não é chamado de objeto direto. Então eu finalizo com o sentido completo do verbo e não há necessidade de um complemento, objeto direto ou indireto. Agora, a gente vai fazer uma análise dos verbos transitivos. Como eu disse, o verbo transita na oração e ele não tem o sentido completo e precisa buscar o seu complemento, o que falta de informação que ele traz na oração. Por que é chamado de verbo transitivo direto? Bom, o verbo transitivo direto, ele vai estar diretamente ligado ao seu complemento. Não há nada que separe ele do seu complemento. Por isso que ele está ligado diretamente, sem a presença de uma preposição. Neste exemplo, a professora leu o livro. O verbo é leu. A análise mental que eu faço inicialmente é quem lê, lê algo. Observe que o algo ele não traz uma preposição junto. Então eu sei que o meu questionamento para o verbo é a professora leu o quê? Que são as perguntas, né, usadas, o que e quem, para que você identifique o objeto direto. O livro vai ser classificado como objeto direto. Não há uma preposição entre eles, não há uma ligação feita através da preposição entre o verbo e o seu complemento. Agora, quando eu falo de transitivo indireto, vem um diferencial, que é exatamente a obrigatoriedade da presença da preposição. A preposição precisa estar presente no complemento. A professora precisa de livro. Faço análise mental. Quem precisa, precisa de algo. Então, quando eu falo de algo, eu sei que o meu questionamento vai ter uma preposição. A professora precisa de quê? De livros. Observem que a preposição ela está presente no complemento. Então, aqui eu tenho, no caso do direto que foi explicado, eles estão diretamente ligados sem a presença de preposição. No caso do indireto, é como se tivesse uma preposição entre o verbo, né, e o seu complemento, certo? Alguns questionamentos que podem ser feitos de que, em que, para que, com que e outros. Agora, nós vamos ver o verbo transitivo direto e indireto. Ele também é nomeado de bitransitivo. É o verbo que pede 2 complementos. Ele exige tanto o complemento direto, sem a preposição, como o complemento indireto com a preposição. Eu quero ressaltar algo importante que nós acabamos de ler uma oração, a professora leu o livro. O verbo ler, nessa oração, ele é verbo transitivo direto. Ele tem um complemento sem preposição. Aqui eu trago de novo o verbo ler. E nessa oração, ele apresenta os 2
complementos, tanto o direto, que é o livro, né? A professora leu o quê? O livro. Para quem ela leu? Para quem ela leu? Para os alunos. Observem que o mesmo verbo, ele pode ter classificações diferentes. Então é importante você observar que existe um contexto para o verbo. É o contexto também que vai te trazer a classificação de qual é a transitividade do verbo. Em um momento, no caso aqui, o verbo ler ele foi verbo transitivo direto, em outro ele se apresentou já como bitransitivo. Então, o contexto é de grande importância. O verbo pode sim ter outra classificação. Agora nós vamos falar dos verbos de ligação, que são os verbos que têm a função de ligar. Ligar o quê? Ligar a qualificação que é dada ao sujeito, uma característica a ele. Em sala de aula nós inclusive já trabalhamos alguns deles, ser, estar, continuar, aparecer, ficar, entre outros. Esse verbo ele não vai indicar ação como acontece nos verbos transitivos e intransitivos. Ele só vai ligar. Esses dois exemplos mostram bem isso. O livro é fantástico. É o verbo de ligação. Fantástico é a qualificação que eu estou dando para livro. Observem, o verbo está ligando essa característica ao núcleo do sujeito. Da mesma forma, na oração abaixo, os alunos estão contentes com o livro. Contentes é uma qualificação que eu estou dando aos alunos, sintaticamente, predicativo do sujeito, e o verbo estar é o verbo de ligação que está fazendo, né, esse elo entre esses dois termos. Meus amores, espero que toda a explicação tenha sido proveitosa para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem, que nós vamos nos encontrar brevemente para que elas sejam tiradas, ok? Um beijo a todos!